Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje é a nossa primeira aula depois de terminar toda a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí eu pedi para vocês na semana passada me mandarem através do direct lá no Instagram alguns temas que vocês gostariam de saber, coisas que vocês queriam falar. E um amigo muito querido, muito próximo, me pediu para falar sobre inteligência artificial. Eu respondi para ele: olha, eu não vou falar porque você não conta, não é? Você é uma pessoa muito próxima. Eu estou esperando aqui pessoas que eu não conheço interagirem comigo no Instagram. Mas aí eu decidi o seguinte, gente. Se eu não falar daquilo que os meus amigos mais queridos e mais próximos querem escutar, quem sou eu? Que tipo de pessoa sou eu, não é mesmo? Então, por causa disso, eu resolvi falar o tema que o meu grande amigo, querido e amado pediu, que é inteligência artificial. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. E que raios isso tem a ver com a LGPD, não é, meu povo? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial para todo mundo saber do que se trata. Muito bem, inteligência artificial está em tudo o que a gente faz na nossa vida no dia de hoje. Quando você liga o Waze, ele vai escolher os seus caminhos de acordo com suas preferências pessoais. O seu Spotify vai selecionar para você as músicas de acordo com aquele perfil de preferências que ele entende que é aquilo que você vai gostar mais. O Netflix faz a mesma coisa, a Alexa faz a mesma coisa. Ou seja, todas essas inteligências, elas vão olhando aquilo que é a sua preferência e em cima de um cálculo matemático, elas vão calculando aquilo que você vai achar melhor e, portanto, você vai clicar mais vezes, vai optar mais vezes, vai usar aquele serviço mais vezes. Uma coisa interessante sobre o Netflix, por exemplo, é que você vê aqui, né? Isso daqui é um estudo que foi feito com relação a quais foram os thumbnails mais utilizados referentes a essa série Sense8. Então, o Netflix, ele além de sugerir para você as séries que ele acredita que ele calcula, né? Não é que ele acredita, ele calcula, porque é um modelo matemático, que você vai gostar mais, ele ainda seleciona a capa que você vai gostar mais. Então, se você for uma pessoa mais direcionada para uma questão de aventura, de romance, de comédia, de enfim, né? Qualquer temática que seja ali, de luta, que nem aqui nesse caso do Sense8, ele vai sugerir para você uma capa de vídeo que você vai gostar mais, para você ver o nível de detalhamento que a inteligência artificial consegue calcular e sugerir para vocês, não é? Para vocês não, para nós. E aí, qual que é o problema de tudo isso? Assim, sempre meu objetivo aqui é fazer com que vocês abram os seus olhos para o que é a realidade do que a gente vive hoje nessas interações com tecnologias, com internet, com assistentes pessoais e tudo mais. O que acontece é, ao mesmo tempo em que essas tecnologias vão trazendo sugestões que realmente se adequam às nossas preferências, porque vamos por eu sou uma pessoa que eu gosto de receber indicações de estudos de filosofia, história, LGPD, obviamente. Então, é claro, é legal que o algoritmo calcule isso e me mande sugestões em relação a isso. Porém, o algoritmo, na medida em que você vai reiterando essas preferências, ele vai colocando você também dentro de uma bolha de preferência em que ele para de te mostrar coisas fora dessa bolha. Entendeu? Então, a partir do momento em que você fala, puxa, eu quero olhar outras coisas, eu não quero olhar aquilo que normalmente eu olho. O algoritmo não vai mais trazer isso para você. Você precisa saber que o algoritmo calcula com base naquilo que é a sua prática, né? Que você normalmente procura para saber que ele vai colocar você dentro dessa bolha de preferências e que, se você quiser olhar, visitar, ver, receber coisas fora daquela bolha de preferência, você precisa fazer uma pesquisa, tá? E é isso que eu quero que vocês pensem. Do mesmo jeito que eu pedi para vocês pensarem sobre, vocês têm noção de quantos dados vocês colocaram lá no Facebook, no Instagram?
Vocês têm noção de que às vezes o rastro, o ralo que a gente deixa na internet é usado contra nós no sentido da manipulação? Você está consciente de que quanto mais você limita suas preferências, mais você recebe sugestões limitadas em cima daquelas preferências? Esse é o grande ponto de tudo aqui. Se você estiver consciente de que isso está acontecendo, tudo bem, nós estamos numa boa, estamos legais, porque você já sabe que se você quiser ver alguma coisa fora daquela bolha, você precisa pesquisar, você precisa procurar, porque a gente, nós, através do nosso próprio comportamento, nós vamos treinando o algoritmo para ele ficar reiteradamente entregando as mesmas coisas das mesmas preferências. Então, se você tiver aí uma pesquisa mais elevada, mais abrangente, legal, mas se você também estiver limitado numa coisa muito pequena, muito, né, enquadradinho num assunto só, você só vai receber mais do mesmo. E isso é o mais importante de a gente ficar ciente e atento, beleza? Vamos falar um pouco da história, né, dessa questão da inteligência artificial. Eu altamente recomendo vocês assistirem esse filme. Eu não sei se até o meu vídeo aqui no YouTube vai ser derrubado, porque eu coloquei essas imagens aqui. Não sei, é a primeira vez que eu coloco esse tipo de coisa aqui no YouTube. Vamos ver o que acontece. Mas esse filme que tá no Netflix, chamado O Jogo da Imitação, ele é muito legal para quem quer conhecer essas questões de inteligência artificial, desenvolvimento da tecnologia. E ele realmente conta uma história real a respeito da vida de um episódio, né, de uma parte da vida desse matemático chamado Alan Turing, que ele escreveu um artigo, né, um estudo chamado Computing Machinery and Intelligence. E aí eu fiz uma tradução livre aqui chamado Maquinário de Computação e Inteligência. E o primeiro capítulo desse estudo, se vocês forem procurar na internet, ele tá lá, também tem um PDF lá para vocês poderem ler. É justamente o jogo da imitação que dá o título a esse filme aí, super legal. É muito legal ver esse filme, gente. Altamente recomendo para vocês. E o que é esse jogo da imitação? Ele consiste basicamente na possibilidade de uma máquina interagir com o ser humano através de uma conversa. E se no final dessa conversa o ser humano não consegue distinguir se ele está falando com uma pessoa ou com uma máquina, muito bem, missão cumprida. A máquina aprendeu o que ela precisa fazer e aí existe essa inteligência da máquina. E nesse estudo, o Turing, ele levanta uma questão importante, que é uma questão perguntada até os dias de hoje, né, de 1950 até hoje. Poderia um computador pensar por si mesmo? Nós vamos responder esta pergunta logo mais. E aí, em 1956, 6 anos depois, houve uma conferência chamada The Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, onde esse termo inteligência artificial foi utilizado pela primeira vez em um evento, né, que cunhou o nome inteligência artificial. Outro fato interessante de a gente saber: em 1997, um sistema desenvolvido pela IBM chamado Projeto Deep Blue venceu uma partida de xadrez contra um famoso enxadrista que era campeão mundial soviético chamado Garry Kasparov, com o uso do que a gente hoje chama de inteligência artificial. E foi super marcante isso na história da inteligência artificial, porque se acreditava que o jogo de xadrez era uma das coisas que mais precisava da influência da cognição humana, ou seja, do raciocínio, da inteligência humana. E embora a vitória tenha acontecido através de cálculos de força bruta mesmo, né? Os cálculos eram de mera probabilidade. Foi um fato muito importante porque, enfim, a máquina acabou vencendo o homem em uma atividade que acreditava-se que era puramente da cognição dele. Então, esse é um fato que, se vocês também derem uma pesquisada, vocês vão encontrar um material legal e interessante para vocês lerem a respeito da história, um pouquinho da inteligência artificial. E aí, a gente que tá nesse mundo aqui, vocês já assistiram aquele filme Eu, Robô, né? O Exterminador do Futuro. Tem vários filmes. Essa questão da máquina acabar criando uma inteligência e, vamos dizer, passar por cima do ser humano em termos de decisão, entendendo que ela é mais inteligente. Isso daí é uma coisa que vive no nosso imaginário,
né? É uma coisa que vive no nosso imaginário tanto para o bem quanto para o mal, porque ao mesmo tempo que a gente pensa, puxa, a máquina realmente poderia tomar decisões melhores do que a minha, isso nos assusta, porque essas decisões podem não ser lá tão acertadas. Então essa é uma pergunta que circunda o nosso imaginário hoje. Essa inteligência artificial geral, ela existe? Ou seja, uma máquina realmente pode pensar, como Turing perguntou lá no ano de 1950? E a resposta para isso é que no estado atual da tecnologia, não pode. É claro que nós temos aqui coisas acontecendo, né? Computação quântica, uma série de coisas aqui para acontecer que esse cenário pode mudar. Mas eu tô gravando essa aula dia 7 de dezembro do ano de 2021 e hoje, no dia de hoje, não existe essa inteligência artificial que pode responder perguntas complexas a menos que ela seja ensinada para dar essa resposta. Então, por exemplo, a gente passou, né? Nós estamos aqui em dezembro de 2021 e nós passamos esse momento maravilhoso de coronavírus e tudo mais. Você não pode perguntar para uma inteligência. Pergunta para a Alexa. Alexa, produza a vacina ou me dê a fórmula da vacina do coronavírus. A Alexa não vai saber te responder. Ela vai te colocar de resposta uma piada ou vai dizer: eu não tenho informações suficientes para te responder isso. E por que acontece dessa forma? Porque o que existe no dia de hoje, na atual tecnologia? São modelos específicos que operam a partir de uma massa, um volume de dados. São nada mais, nada menos do que algoritmos que nos ajudam na resolução de problemas e na tomada de decisões. E essa é uma tarefa que tem que ser descrita de uma maneira muito precisa, tão precisa que um computador possa realizá-las. Me explica, Simone, o que raios é isso? Olha, vamos supor, iPhone, a partir do momento em que o meu telefone estiver com baixa bateria, passe a economizar energia. O iPhone não entende isso. Ele entende o seguinte, ó, um comando que um computador entende. iPhone, quando o meu telefone estiver com 25% de bateria, passe a operar no modo de economia de energia. Entendeu? Então, assim, o que acontece? A informação tem que ser muito precisa. Ela é um cálculo muito específico, ao ponto de que um computador possa executar aquele cálculo. Não adianta você fazer uma pergunta subjetiva, uma pergunta que não seja possível resolver através de um cálculo matemático, porque hoje, na atual situação em que a nossa tecnologia está, ninguém, nenhum sistema, nenhum modelo, nenhum algoritmo e, portanto, né? Porque, na verdade, o que hoje a gente chama de inteligência artificial são esses modelos que nada mais são do que algoritmos, tá? Nenhuma inteligência artificial no dia de hoje, na atual situação da tecnologia, vai conseguir responder esse tipo de coisa para vocês. Para vocês não, para nós todos. E aí a gente tem alguns modelos que eu também resolvi trazer aqui para explicar para vocês. A gente tem um modelinho mais antigo de inteligência artificial que é baseado no conhecimento. Então, como que funciona esse processo mais antigo? É um processo normal de codificação. Eu fiz um curso, né? Sempre falo das coisas que eu fiz aqui, dou os devidos créditos. Eu fiz um curso lá no Data Privacy Brasil, que o Diogo Cortes deu pra gente um exemplo. Então, aqui nesse caso do exemplo da base no consentimento, imagina um programa feito para calcular o seu imposto de renda. Você vai lá e coloca alguns inputs. Olha, a pessoa que recebe até R$1.000, o valor referência para poder calcular o imposto é X% e tal. Você coloca um código lá, você cria uma codificação baseada num conhecimento prévio. Esse código gera para você um resultado. Então, essa forma aqui é o quê? Uma informação, uma programação e um determinado resultado. Essa daqui é uma inteligência artificial baseada em programação, que é o modelo mais antigo que hoje em dia já está abandonado. Não é nem utilizado, mas eu quero contar um pouco da história para vocês. E existe o modelo de inteligência artificial baseado em aprendizado de máquina, que é esse que é utilizado hoje. E no caso desse daqui, a gente não utiliza um código, uma programação, mas a gente utiliza
um bancão de dados lá, que pode estar estruturado, não estruturado, codificado, né, com labels ou não. E a partir desse banco de dados é feita uma análise que permite algumas conclusões estatísticas que são aplicadas em cima desses dados. Então a gente parte de uma estrutura de dados, um aprendizado com base nas estatísticas e disso sai um resultado. É dessa forma que é feita a inteligência artificial, da maneira que a gente mais utiliza hoje. Esse assunto, gente, ele vai, muito profundamente, muito profundamente. E estatísticas do meu canal demonstram que vocês só assistem minhas aulas até os 6 minutos. Portanto, eu não vou nem gastar meu tempo aqui falando sobre a questão de aprendizado de máquina. Eu vou indicar para vocês direto a página do Diogo Cortis, que foi o meu professor no Data Privacy Brasil, que é um professor maravilhoso da PUC de São Paulo, com relação a essa questão de inteligência artificial e tudo mais. E ele colocou lá na página dele do YouTube também, tudo grátis, tudo maravilhoso, um curso de inteligência artificial para todos. E aí ele entra em todas as formas de aprendizado, supervisionado, não supervisionado, por reforço, regressão linear, árvore de decisão, derivas, muita coisa que quem tiver realmente o interesse em entender um pouquinho mais como que funciona a lógica da inteligência artificial, se inscreva no canal do Diogo, assista as aulas dele. Nessas últimas semanas ele tem publicado muitas coisas novas, ou seja, ele voltou a colocar materiais legais lá no YouTube dele. Eu assisti a aula dele particularmente dentro do Data Privacy Brasil, mas tem muito conteúdo dessas aulas que ele deu nesse curso, dentro desse curso aí de inteligência artificial para todos. Então eu recomendo, se vocês querem saber como são as formas de aprendizado dos algoritmos, vai lá na página do Diogo Cortis que vocês vão adorar, ele é muito maravilhoso. Bom, e aí, o que acontece? Quando a gente vai fazer esse modelo através de algoritmos, de cálculos, qual que é a coisa principal para a gente poder chegar num bom resultado? O dado de base que a gente procura, né? Quando vocês olharem esse material do Diogo, vocês vão ver que existem dois tipos de banco. Aquele em que os dados são rotulados e categorizados, ou seja, eu tenho dados lá que, por exemplo, eu tenho a minha foto linda, maravilhosa, e embaixo dessa foto eu tenho identificado que eu sou a Simone, esse dado é rotulado. E tem os dados não rotulados, eu tenho um bancão de imagens lá, mas que não está identificado quem é quem. Mas tudo isso, todos esses bancos, todas essas informações são bancos que são utilizados para aplicar uma inteligência artificial, que é um algoritmo, ele prever coisas em cima desses bancos de dados. E é exatamente por isso, minha gente, meus queridos, que essas empresas que têm o maior número de dados são as mais poderosas do universo em relação à inteligência artificial. Por quê? Porque para você poder construir um modelo realmente eficiente, que te traga resultados mais corretos, mais adequados, você precisa de uma massa de dados muito grande. E é por isso que essas empresas, né, a grande Google, Facebook, Apple, Amazon, eles estão muito à frente de todo mundo, porque eles têm realmente um volume de dados expressivo, um número de dados importante em relação às outras empresas. Agora, o que acontece, né, quando a gente começa a aterrissar aqui nos nossos problemas em relação ao uso da inteligência artificial? Esses bancos, a maioria dos dados, eles são de fora do nosso país, por exemplo. Quando você pega os bancos de dados onde se treinam os algoritmos de Google, Facebook, Apple e Amazon, a maioria desses dados são da América do Norte, Europa e outros países. Então, nós não temos muitos dados em relação ao todo, né, em relação a esse volume total, que são do nosso país, que são da nossa língua. E isso faz com que a probabilidade seja maior de erro nas predições. Por quê? Porque não se respeita muito as características dos nossos bancos de dados locais. E aí é que começam os grandes problemas. E esse daqui é um outro conceito que eu queria trazer para vocês para conversar, né? A gente já escuta falar muito dessa questão, o que raios é Big Data? O Big Data nada mais é do que esse oceano, esse mar de dados que essas empresas enormes têm, e existia até antes de todas essas leis de privacidade entrarem em vigor e passarem a ser muito importantes, uma ânsia de
Quanto mais dado, melhor e mais feliz eu serei. Porque quanto mais dado, mais informação eu tenho para processar, mais corretas vão ser minhas predições, melhor eu vou viver. E hoje em dia, com o advento dessas leis de proteção de dados, essa questão do Big Data, ela caiu um pouco, porque hoje não é exatamente esse conceito de quanto mais dado, melhor, mas quanto melhor o dado que eu tenho para trabalhar com aquela necessidade que eu tenho, melhor. Tá? Mas o que é esse conceito de Big Data, só para vocês saberem? É aquele oceano, aquele mar de dados, e quanto mais melhor, para eu poder fazer predições melhores, para eu poder fazer cálculos melhores em cima de uma volumetria maior de dados, tá? E aí na nossa vida, aterrissando um pouco a questão da inteligência artificial da nossa vida, o uso dessa inteligência artificial, que são esses algoritmos, ele pode implicar em riscos. Primeiro risco é porque essas fontes de dados, muitas das vezes, elas realmente são de bancos que não são nativos nossos, nem sequer muitas vezes estão na nossa língua mater, né? E aí o que acontece? O algoritmo pode errar, bem dizer é isso. Vocês já devem ter escutado falar a respeito de várias notícias do viés dos algoritmos, que às vezes tomam uma decisão discriminatória em relação a uma pessoa, compara uma pessoa com um orangotango, como aconteceu algumas vezes nesses algoritmos que... um gorila, né? Na verdade não é um orangotango, que compara pessoas com gorilas nesses sistemas que fazem identificação através da face. Você tem riscos que são decorrentes de testes para o uso de novas tecnologias, na medida em que o algoritmo, às vezes ele calcula, olha, se você for colidir com um caminhão, freie. Mas e se o caminhão tiver virado... Isso na internet. Ele não encontrou na internet, olha aqui. A inteligência artificial se metendo na nossa aula, vejam bem. Bom, ele faz um cálculo para, se ele encontrar um veículo parado, ele frear. Mas e se o veículo estiver de lado? Ele consegue reconhecer? Tá? Então a gente tem esse problema de acidentes, a gente tem erro que decorre de decisões automatizadas para a criação de perfis. Porque o algoritmo, gente, ele não tem, como eu já expliquei, ele não tem esse pensamento. Ele não faz um pensamento com base em valores, ele realmente é um cálculo matemático que você dá inputs ali lógicos para ele, e a partir desse input ele chega num resultado. Ele não faz considerações, ele não tem esse raciocínio, às vezes subjetivo do ser humano, tá? Então, o grande risco são esses erros que podem acontecer a partir da utilização desses algoritmos. E o que isso daí tudo tem a ver com Lei Geral de Proteção de Dados? Bom, essa maçaroca de dados que a gente chama de Big Data, que são esses bancos de dados estruturados ou não estruturados, com ou sem lá as relações, que nem a gente falou aqui no slide anterior, né? Com rótulo ou sem rótulo, a grande maioria desses dados é um dado pessoal. Tá? É a partir dessa base que a gente lida com esses dados de algoritmos. E quando a gente lida com dado pessoal, tudo aquilo que acontece na sequência, inclusive a aplicação de uma inteligência artificial em cima disso, precisa ter um respeito por legislações de privacidade. E aqui eu não estou nem falando só da LGPD, apesar de que eu escrevi isso no meu slide, mas leis de privacidade em geral, como GDPR e outros regulamentos. Então, quando a gente aplica um algoritmo em cima de dado pessoal, nós precisamos continuar respeitando todos os princípios básicos. Boa-fé, finalidade, adequação, necessidade, acesso, qualidade, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas. Por quê? A base da qual parte possui muitos dados pessoais, então tudo aquilo que sucede precisa continuar respeitando esses mesmos princípios básicos que são aqueles da Lei de Proteção de Dados. E aqui eu fiz uma viagenzinha primeiro lá para nossa GDPR, tá? Aqui é mais uma dica para vocês. Dentro do Telegram existe um grupo dessa advogada maravilhosa, que é a doutora Estela Aranha. A doutora Estela coloca
um basilhão de materiais lá em relação a LGPD, GDPR e tudo mais. E aqui eu tirei um pedacinho de uma notícia que ela botou lá no nosso grupo do Telegram. Qualquer pessoa pode entrar lá no Telegram e se subscrever no canal da doutora Estela Aranha. Façam isso, quem quiser, né? Lógico, acompanhar um pouco mais de perto a questão de LGPD e proteção de dados. Mas ela botou essa notícia aqui, ó. Na segunda-feira, dia 7 de outubro, o Parlamento da União Europeia deixou claro: inteligência artificial deve estar ao serviço das pessoas. Os seus membros votaram contra a vigilância em massa biométrica e policiamento preventivo discriminatório. E aí, né, tem mais uns outros terminhos aqui. O que eu evidenciei? Para garantir que os direitos fundamentais sejam respeitados ao usar essas tecnologias, os algoritmos devem ser transparentes, rastreáveis e suficientemente documentados. Ou seja, aqui nós já estamos vendo uma posição da União Europeia no sentido de que regulamentar a utilização da inteligência artificial para que o ser humano seja preservado. Exatamente como eu sempre fico falando para vocês que tem que acontecer na LGPD, em todo tipo de lei de privacidade e proteção de dados. Tem a notícia oficial aqui, é que aquela lá eu tirei um pedacinho da notícia que a doutora Estela colocou no Telegram, mas se vocês quiserem ver, o Parlamento Europeu aprovou a maior regulamentação de inteligência artificial na União Europeia. O que é isso, gente? É uma regulação que visa, enfim, determinar alguns princípios básicos, do mesmo jeito que a Lei Geral de Proteção de Dados, o GDPR, está controlando o uso de dados pessoais pela empresa. Agora vão surgir regulações que visam adequar o uso de inteligência artificial, que praticamente é uma utilização cross, né, da utilização do dado pessoal. Hoje o dado pessoal praticamente tudo é utilizado conjuntamente com a aplicação de uma inteligência artificial junto. E aqui no Brasil, como é que andam as coisas? Então a Câmara aprovou um projeto recentemente que regulamenta o uso da inteligência artificial. Não sei o que essa menina loira tá fazendo aí na notícia, acho que ela tá aí só porque ela é bonita, mas enfim. A Câmara colocou esse projeto de lei e ele está lá para aprovação do Senado. Como que está essa situação aqui? Essa situação está pendente com muitas tretas envolvendo a aprovação da lei, porque essa lei ela ficou um pouco genérica no sentido de dizer o seguinte: olha, nós vamos respeitar os direitos fundamentais e básicos do titular de dados, nós vamos respeitar a autodeterminação informativa, nós vamos respeitar, né, todas aquelas coisas assim muito básicas, muito lindas, porém não está explicando como nós vamos respeitar. E esse daí é uma das principais críticas em relação a essa lei que está lá em vigor, nada. Está em aprovação pelo Senado. E tem umas semanas aí, em outubro de 2021, teve uma crítica muito grande a essa responsabilidade subjetiva, que significa o quê? Que se tiver algum problema com relação às tecnologias que envolvem inteligência artificial, ficaria a cargo do titular de dados, da pessoa prejudicada, comprovar se houve realmente culpa ou dolo da empresa. E enfim, foi publicada, foi protocolada lá no Senado uma carta aberta de um grupo de advogados reclamando a respeito dessas questões e também reclamando a respeito dessa questão de essa lei estar tentando passar num regime de aprovação com urgência, uma vez que é uma coisa super complexa e que seria muito legal se existisse aí uma intervenção da sociedade civil, uma abertura com audiências públicas, um pouco parecido com aquilo que aconteceu no projeto de aprovação da LGPD, coisa que para esta lei da inteligência artificial não está ocorrendo. Olha que lindo, eu fiz um slide escrito obrigada. Eu usei o meu slide das minhas apresentações corporativas da empresa, por isso que eu estou aqui tão educada com todos vocês. Muito bem, meus queridos, hoje vocês já ficaram sabendo, então, um básico, né? Vocês já podem conversar, a gente já sabe mais ou menos do que se trata a inteligência artificial, o que isso daí tudo tem a ver com a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, como que isso pode influenciar as vossas vidas. Então fiquem muito espertos quando vocês receberem essas sugestões, vejam se é isso mesmo que você quer, configurem lá os seus sistemas e aplicações para vocês poderem ter uma noção da privacidade daquilo que vocês estão recebendo e fiquem sempre
acordados e atentos para que vocês não sejam manipulados por nenhum tipo de tecnologia neste mundo moderno em que nós estamos inseridos. Muito bem, queridos, eu tenho outros temas, porque outras pessoas, além desse meu amigo querido, me sugeriram outros temas, mas não deixem, não esqueçam, continuem me sugerindo outros temas. Curte esse vídeo se você está gostando dessa continuidade pós-LGPD, compartilha com quem gostaria de conhecer esses assuntos. Um beijo enorme para vocês, até a próxima aula!